Olá, graça e paz. Me chamo Elcimar Fernandes, sou pastor e missionário a serviço da Convenção Batista Nacional. Atualmente coordeno a CDLIM, Secretaria de Desenvolvimento de Lideranças e Ministérios, e também a SENAM, Secretaria Nacional de Missões. É uma grande alegria me dirigir a você, que está no Brasil assim como eu, e também aos demais que estão espalhados pelo mundo, acompanhando essa conferência missionária global online. Parabenizo a Jami pela iniciativa. Realmente vivemos dias atípicos que impõem grandes desafios a todos nós. Mas tempos difíceis nos abrem também oportunidades que não devem ser perdidas. Certamente Deus continua trabalhando para a restauração do mundo. E nós, que somos parceiros de Deus nessa missão, devemos aproveitar as oportunidades. A minha oração é para que Deus nos revele as suas prioridades, para que as nossas agendas estejam alinhadas à agenda dele. O tema que ficou proposto para minha reflexão com vocês é o valor do discipulado em missões. Transformando isso numa questão, nos perguntaríamos: o discipulado realmente é importante em missões? O normal é a gente apresentar primeiro os argumentos e ao final a conclusão com base nisso que foi argumentado. Mas eu quero inverter o processo com vocês e apresentar de pronto a minha conclusão. Até mesmo porque, se algum de vocês não conseguir acompanhar essa reflexão até o fim, levará consigo pelo menos essa afirmação: sim, o discipulado é importantíssimo em missões. Na verdade, o discipulado é o cerne da missão, é a essência da missão. Eu acredito que nenhum de nós ousaria discordar da importância do discipulado em missões, mas nem todos podem atestar isso na prática. Você está fazendo discípulos de Jesus? Eu sei que estou me dirigindo a pessoas que provavelmente estão comprometidas com Deus e com a sua obra. Mesmo assim, eu insisto na pergunta: você está discipulando pessoas? Quando eu penso na minha experiência, eu digo que isso não é tão óbvio assim. Em 20 anos de caminhada ministerial, apesar da dedicação intensa ao ministério pastoral e missionário, eu diria que nem todos os anos da minha vida e do ministério eu estive intencionalmente envolvido com o discipulado. E o problema disso é que se a Igreja de Jesus está fazendo qualquer outra coisa que não tenha como foco, como alvo principal, o fazer discípulos de Cristo, levá-los à maturidade e a serem produtivos no reino de Deus, estão contrários àquilo que o Senhor deixou para nós como prioridade para a sua igreja. Vejamos o que está registrado em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, na descrição da ordem de Jesus para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Existe uma antiga discussão com relação ao ide ou indo e a ênfase na transposição ou não de fronteira geográfica para o cumprimento da missão. É verdade que a missão não se dá só do outro lado do mundo, mas a necessidade de deslocamento para a pregação do Evangelho onde ele ainda não foi anunciado é indiscutível. E, no geral, o missionário transcultural já rompeu essa barreira ao deixar a sua pátria para pregar o Evangelho numa outra nação. A grande comissão registrada aqui em Mateus 28 não apenas traz o lugar da missão, não trata apenas da amplitude geográfica da missão, mas destaca também a essência da missão, que é o fazer discípulos. Eu me lembro, quando trabalhei como missionário na base da Jami, de ter acompanhado candidatos ao campo transcultural
que vivenciavam a angústia da indefinição do campo, não sabiam aonde iriam servir. E eu não vou diminuir ou desprezar a importância de discernir o lugar certo para se servir, mas não apenas o lugar, mas o que da missão é importante estar claro para todos nós. Jesus não apenas destaca o lugar da missão, mas ele apresenta o objeto da missão, que é fazer discípulos. Se nós arguirmos candidatos ao ministério pastoral missionário, a respeito do que eles entendem que compete ao ministério ao qual eles estão se candidatando, quais são as funções, é comum ouvirmos questões como ensinar, aconselhar, visitar, apacentar, administrar. Além de realização de cerimônias como batismo, ceia, culto fúnebre, casamento, enfim. Mas o mais curioso é que muitas vezes não aparece nessa lista discipular pessoas. Há quem defenda que tudo isso que nós fazemos na igreja ou fazemos para Deus está relacionado ao discipulado. E é verdade que o discipulado passa pela pregação, pelo ensino, pela ação social, assim como foi no ministério de Jesus. Mas a questão é que às vezes falta intencionalidade. Muitas vezes nós fazemos dessas ações, fazemos dessas práticas ministeriais um fim em si mesmo. Jesus Cristo, ele realmente curou, Jesus Cristo, ele alimentou, Jesus Cristo ensinou, ele pregou, ele riu, ele chorou, mas ele estava principalmente fazendo discípulos, ele estava intencionalmente fazendo discípulos. E quando nós não temos essa intencionalidade, nós corremos o risco de realizar todas essas coisas e apenas multiplicarmos o número de crentes nas igrejas e não multiplicarmos discípulos. E a grande diferença entre o crente e o discípulo é que o discípulo está comprometido com Deus e também com a obra de Deus e com a multiplicação de outros discípulos. Enquanto às vezes, esse que eu estou chamando de apenas um crente, se porta como sendo um cliente da fé, um consumidor apenas. Nós somos chamados para fazer discípulos, para multiplicar na vida de outros aquilo que nós temos recebido do Senhor em nossas vidas. O grande valor do discipulado em missões, então, está no fato de que essa é a única forma para sermos fiéis à missão que Jesus Cristo nos designou e cumprir essa missão de uma forma integral e profunda. Certa vez ouvi uma pessoa afirmar que nós não estamos tão longe de cumprir a nossa missão ou de concluir a grande comissão. No entendimento desse indivíduo, os avanços tecnológicos e a globalização permitirá que o Evangelho seja propagado pela internet e chegue rapidamente até os lugares mais remotos, até os confins da terra, sem que inclusive seja necessário grandes investimentos financeiros ou de recursos humanos para a realização dessa tarefa. Há alguns equívocos nessa visão, e um deles é confundir a propagação, a simples propagação de informações a respeito de Jesus com a evangelização. E mesmo que isso fosse verdade, a missão da igreja não é apenas evangelizar, mas ensinar as pessoas a guardar aquilo que elas receberam por meio do discipulado. O desafio é apresentarmos o Evangelho de forma que as pessoas sejam tão impactadas que todas as dimensões da vida delas sejam alcançadas por essa verdade do reino de Deus. Isso só é possível por meio do discipulado. O discipulado é andar e falar. O andar no discipulado é tudo aquilo que nós compartilhamos de verdade, tudo aquilo que nós falamos a respeito do reino de Deus. E o andar é quando nós caminhamos com as pessoas e demonstramos essas verdades que nós ensinamos,
de forma que as pessoas podem ver em nós essa realidade do reino. O Evangelho precisa ser pregado não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. As pessoas precisam ver o Evangelho sendo demonstrado por meio da nossa vida de compromisso com o Senhor. Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre o que é evangelização e o que é discipulado. Uma coisa chama a outra, uma coisa pede a outra. Quando nós apresentamos o Evangelho, nós temos o compromisso também de ensinar as pessoas a guardar essa verdade do Evangelho. É muito importante que as igrejas enviadoras e os mantenedores de missionários entendam que a evangelização e o discipulado no contexto transcultural normalmente é um trabalho lento. É lento porque o discipulado exige relacionamento. E não é possível ter relacionamento sem investir o tempo necessário para criar essa base de confiança, para conquistar o direito de ser ouvido. E é somente assim que o trabalho missionário vai garantir essa continuidade, porque é o discipulado que garante que essa mensagem do Evangelho que chegou ao indivíduo, à família, a uma comunidade, a uma cidade, esse Evangelho permanecerá, porque ele criou raízes profundas por meio dessa experiência viva que o discipulado propicia. A maior parte do que se experimenta de concreto na missão não se dá no trabalho com as grandes massas, mas no 1 a 1, no trabalho individual. O trabalho discipulado é um trabalho quase que artesanal, por isso é necessário tanto tempo e investimento, mas com resultados duradouros e que pode se multiplicar e realmente fazer crescer o reino de Deus. Outro valor inestimável do discipulado é a multiplicação de liderança. Nos dias atuais, a ideia de discipulado ficou restrita às classes de estudos bíblicos destinadas à preparação das pessoas para o batismo. Mas claro que o discipulado é muito mais do que isso. Nós podemos discipular pessoas que ainda não conhecem a Jesus e terão no discipulado esse chamado para um relacionamento com Ele. Podemos também discipular pessoas que já assumiram o compromisso com Cristo, mas que necessitam serem integradas na igreja local, serem acolhidas e possam viver nessa experiência do corpo de Cristo. Precisamos também discipular pessoas que necessitam aprofundar na fé e no serviço cristão. A escassez de liderança provavelmente é resultado das deficiências no discipulado. A multiplicação de liderança, que é tão essencial para a continuidade e consolidação do trabalho missionário, se dará por meio dessa relação discipular. Somente por meio do discipulado nós conseguiremos, em número e qualidade, recursos humanos para o serviço no reino de Deus. Ronaldo Lidório fala sobre a sua análise dos problemas ligados à evangelização e discipulado dos projetos missionários. Segundo a leitura e a experiência dele, muitos projetos, principalmente nos anos iniciais, acabam investindo mais tempo e recurso financeiro nas estruturas, na estruturação do projeto, inclusive na estrutura física mesmo. E isso faz com que não haja um empenho na evangelização e no discipulado. Não tendo uma abundante evangelização nem discipulado, isso vai comprometer automaticamente na formação de liderança. Esse não é um trabalho que vai alcançar a maturidade. E essa inversão de prioridades, do investimento mais nas coisas do que nas pessoas, a gente vê se repetindo. Muitas vezes as igrejas gastam a maior parte do seu tempo e dos seus recursos na estrutura física, para a realização dos seus eventos,
E essas igrejas, nesse modelo de igrejas de eventos, têm uma estrutura tão pesada que não permite que se invista nas pessoas. Nós precisamos nos tornar mais relacionais. Nós precisamos ser uma igreja relacional. Uma igreja que investe em gente, que investe mesmo em pessoas. Nós precisamos investir daquilo que é prioridade. De outra forma, nós não conseguiremos alcançar o nosso propósito. E isso passa, sem dúvida alguma, pela relação discipular. É como Paulo disse a Timóteo: aquilo que de mim ouviste, ensina a homens fiéis que sejam também idôneos para ensinar aos outros, para que possam manter essa relação discipular, multiplicando essa mensagem, essa verdade e formando outros líderes. Os seminários, as instituições de ensino teológico que são tão importantes, elas não são suficientes para esgotar toda essa demanda na formação de liderança. Precisamos também gastar tempo nessa relação individual, um a um, para a formação de liderança. E o discipulado permite isso. O discipulado permite que um missionário, ele não só invista na grande massa, não só invista nas estruturas, mas invista em pessoas e com essa perspectiva de formação de novos líderes. O objetivo dessa reflexão é destacar a importância do discipulado. É mais a ênfase do porquê. Não dá para esgotarmos aqui o como, a metodologia, o passo a passo. Mas ainda assim eu arriscaria, pelo menos de uma forma panorâmica, pensar sobre um caminho elementar para essa relação discipular. Primeiro, comece orando. Ore pela conversão das pessoas. Ore para que o Senhor lhe mostre em quem investir a sua vida nessa relação discipular. Ore pelos seus discípulos, por aqueles que você vai investir também para a multiplicação de liderança. Jesus fez isso. Antes de chamar os seus discípulos, ele primeiro subiu ao monte para orar. E depois de ter orado, ele os chamou para si, para um relacionamento. E depois os enviou a pregar e expulsar espíritos. Jesus disse que realmente, diante dessa escassez de recursos humanos, sendo a seara tão grande e os trabalhadores tão poucos, o que nós deveríamos fazer em primeiro lugar é rogar ao Senhor da seara para que enviasse mais trabalhadores, mais ceifeiros. Somente o Senhor da seara pode impulsionar, pode enviar, ele pode chamar inclusive pessoas para participar do seu reino. Comece pela oração. Depois que você tiver identificado essas pessoas, no segundo passo, desafie-as a esse relacionamento discipulador. Chama essas pessoas para perto de você. E esse chamar, ele no primeiro momento é informal, é uma aproximação, é um relacionamento, mas é necessário também formalizar esse convite para que elas possam assumir esse compromisso. Terceiro lugar, defina quais serão os combinados para essa dinâmica do relacionamento. Da mesma forma que o discipulador precisa de compromisso com esse discípulo, o discípulo também precisa sinalizar o compromisso de fazer parte dessa jornada. Então é importante definir com ele como funciona essa dinâmica dos encontros semanais, da prestação de contas e certificar se realmente ele está disposto a pagar o preço pelo discipulado. O discipulado tem um custo, né? Isso precisa ser assumido também por parte do discípulo. Em quarto lugar, defina um currículo que seja adequado a essa realidade, a fase espiritual de cada um desses discípulos. É importante pensar em termos de conteúdo, talvez até adotar algum material didático que seja um norte para essa caminhada de apresentação das verdades do Evangelho e do Reino de Deus. Não ficar preso ao material, mas tê-lo como um trilho que pode então guiá-los nessa jornada. Então defina.
E lembrando que para cada fase espiritual que um discípulo está, haverá necessidade então de uma abordagem específica de acordo com aquela realidade. Mas prime acima de tudo, e esse seria o quinto ponto, pelo relacionamento, por caminhar junto com a pessoa. Essa troca que se dá na vivência, ela é essencial. O relacionamento é essa marca de vida na vida, é você derramar da vida de Cristo na vida do discípulo por meio da sua vida, por meio deste relacionamento discipulador. Que o Senhor nos ajude a gastar tempo com as pessoas e não com as coisas, e que sejamos, acima de tudo, intencionais para que possamos ver essa multiplicação de discípulos e o avanço no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, você que está perto, você que está longe, que o Senhor te guarde também nesses tempos difíceis e não deixe o seu coração esmorecer, mas que você possa se manter animado em cumprir essa missão, sabendo que não estamos sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo dele está conosco e por isso estamos habilitados a cumprir essa missão de discipular. Esse é o grande valor, fazer discípulos. Isso é o essencial. Isso faz parte da nossa essência enquanto igreja, enquanto cristãos. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa. Um grande abraço.